Doutor Álvaro, sempre com a gente aqui no Band News Station. Hoje, muitos assuntos para conversar com o doutor Álvaro. Eu queria começar perguntando para o doutor sobre esse recorde de casos da variante Ômicron no mundo, né? Mais de 3 milhões de casos em um único dia, mais de 1,5 milhão quase aqui nos Estados Unidos, recorde também de internados, hospitais já no limite por aqui. Doutor Álvaro, em que medida a gente pode ver também essa realidade que, mais uma vez, está sendo complicada, né, aí no Brasil? Bom dia para o senhor, doutor Álvaro. Bom dia, Barão. Já vi a Ellen hoje. Bom dia para ela novamente, para os ouvintes. Barão, a grande questão da Ômicron é o potencial de transmissibilidade dessa variante. Tem alguns pesquisadores, alguns estudos até comparam com o sarampo, que é uma das doenças infecciosas mais transmissíveis que a gente tem, né? Aquele número de transmissibilidade é muito alto para essa variante. Então basta um contato com pouco tempo, desprotegido, e lembrar que nesse final de ano as pessoas realmente viajaram, descuidaram um pouco a questão de uso de máscara, o cansaço, né, de todas essas medidas de não farmacológicas, de o tempo inteiro estar se protegendo. Então juntou dois ingredientes que pulverizaram aí essa questão dos indicadores, né? A gente está vendo aí dados diários, né, consecutivamente de incremento, e a situação deve piorar aí nos próximos dias também, especialmente aqui no Brasil, né, que a gente está ainda naquela fase da curva exponencial de crescimento de casos. Nos hospitais a gente visivelmente vê o serviço de emergência extremamente complicado pelo número de pacientes que procuram. Ainda tem a situação acessória, que é a influenza também, um surto extratemporal que a gente vive no Brasil também, de outros vírus respiratórios, né? Então realmente é um desafio a gente testar, é um desafio a gente isolar todo mundo que está com sintomas nesse momento. As pessoas estão até evoluindo com quadro respiratório, mas ele não tem uma facilidade para se testar e se isolar, né? Porque é importante o respaldo de uma testagem, né? Então aí cada dia mais a gente vai vendo aí aumentar casos, até o problema que a gente mais fica preocupado, Barão e Ellen, e os ouvintes, que é resvalar em taxa de internação, resvalar em ocupação de leitos. Isso a gente está começando a ver, já viu isso nos Estados Unidos, você está bem claramente a situação em alguns lugares dos Estados Unidos, especialmente locais onde não temos uma população não imunizada, né, os estados onde tem uma baixa cobertura vacinal, mas aqui no Brasil a nossa preocupação é que isso possa se refletir nos próximos dias em ocupação de leito, né? Doutor Álvaro, nós conversamos mais cedo por aqui e aí ficaram algumas questões ainda de ouvintes que estavam participando, e uma pergunta que está chegando muito aqui é porque a gente a cada momento acaba vendo, saem notícias falando sobre novas cepas, e aí tem essa Delta Cron, que foi vista no Chipre. E os ouvintes querem saber, bom, a gente tem que se assustar com isso, porque novas cepas elas são relativamente comuns, né, enquanto o mundo não está vacinado. Sim, a circulação de vírus faz ter combinação mesmo. Os vírus, os coronavírus têm esse potencial de mutação. A gente viu a Ômicron com várias mutações daquela região da proteína S. Agora, uma variante passa a nos preocupar quando numericamente ela começa a ter um comportamento diferente de outras variantes. Começa a ter um incremento muito alto de casos, você começa a ter uma área geográfica que estava ali tranquila, um aumento expressivo, ou tem alguma característica diferente. Então a própria OMS designa essas variantes aí com vários termos, a variante de preocupação. Nesse momento a gente tem, claro, se a gente começar a pesquisar, olhar as variantes que estão aparecendo, são várias, mas tem que entender qual realmente nos preocupa nesse momento. Nesse momento é a Ômicron, pelo potencial de transmissão, mas é claro que a vigilância genômica e entender o que está acontecendo no mundo com relação às outras variantes que podem aparecer também fazem parte do controle da pandemia. Essa variante não preocupa ainda, só foi descrita inicialmente, mas é claro que a gente não gostaria de ter uma outra variante que fosse mais complicada do que a Ômicron, mas por enquanto é só um dado isolado, a gente precisa entender realmente se isso vai trazer, se vai virar uma variante de preocupação, como foi a Ômicron. Doutor Álvaro, sobre essas mudanças no protocolo, né, depois que começou aqui nos Estados Unidos, aparentemente agora o Ministério da Saúde do Brasil também está indicando 5 dias de quarentena para quem testou positivo e está sem sintoma. São suficientes mesmo? Você sabe, Barão, que quando o CDC tomou a decisão aí nos Estados Unidos, foi muito criticado por várias organizações, por próprios colegas infectologistas aí, pela questão mesmo da gente ainda estar entendendo qual é o período de eliminação de vírus da Ômicron, mas o que acontece é que existe uma pressão econômica muito forte, especialmente o que aconteceu no final do ano nos Estados Unidos, de cancelamento de voos. As pessoas, se a gente mantivesse um isolamento muito prolongado, teria uma repercussão, até tem algumas charges lá do CDC falando, você
está baseando sua decisão em economia ou está baseando sua decisão em ciência? Aí você fala, ciência. E até uma brincadeira, né? Porque as pessoas estão um pouco preocupadas com relação a essa questão da transmissibilidade. Mas é difícil a gente também isolar muito tempo, porque a gente está vendo muitos colegas profissionais médicos adoecerem, enfermeiros, então a gente acaba ficando sem profissional, né? Então vai ser difícil mesmo a gente manter um isolamento muito longo. 5 a 7 dias tem uma certa segurança mesmo, especialmente se a pessoa tiver sem sintomas, né? O novo protocolo do Ministério contempla, se você com 7 dias tiver melhor, 24 horas sem febre, você nem precisa ser testado. Essa testagem é para o 5º dia, se você está sintomático. A grande questão, Barão Ellen, e os ouvintes vão concordar, é a dificuldade que a gente vai ter dessas pessoas com 5 dias de terem o acesso a um teste muito rápido. Porque se a decisão está baseada num teste rápido, e se eu não tenho esse teste disponível, como é que eu consigo abreviar a retomada da pessoa, né? Então tem esse detalhe também. A gente vai precisar investir em amplificar a testagem no Brasil, quem sabe até autoteste, né? Algo que a gente também discutiu, e é uma discussão do Ministério da Saúde para os próximos dias, empoderar as pessoas a se testarem e ter mais acesso, sem que a pessoa precise procurar pronto-socorro, sem que precise procurar laboratório ou farmácia, porque nos últimos dias está bem complicado de se testar por essas plataformas. Doutor Álvaro, uma pergunta aqui de uma ouvinte, mas acho que muitos vão se identificar, é em relação Ômicron versus crianças. Lá no início da pandemia a gente dizia, olha, as crianças não ficam tão mal, ou não são tão afetadas, ou não se contaminam tanto, mas a Ômicron está pegando todo mundo. A gente deve se preocupar, mesmo para crianças, ela acaba se disseminando mais rápido e provocando mais efeitos ou não? Ellen, as crianças não foram vacinadas, né? Esse é um problema que a gente tem. Então elas estão ali, o vírus vai circular nas crianças até que a gente consiga começar essa cobertura vacinal logo para esse grupo, né? Até porque a gente vê casuística com os países do mundo, né? Até a França, da Europa, aumentando a internação em criança, aumentando esse contexto que a gente não tinha anteriormente. Então, se vocês são pais, que têm filhos, que começam a ter lá alguém positivo em casa, a criança começa a ter febre, começa a ficar ali, diminuir a aceitação alimentar, preste atenção. É importante essas crianças tiver algum caso suspeito com fazer a testagem, e os sintomas de gravidade, né? Se tiver uma febre muito alta, começar com desconforto para respirar, levar num pediatra, porque assim, tudo bem, a maioria dos casos que a gente está vendo, tanto em adulto quanto em crianças com variante Ômicron, faz um quadro mais brando, leve, mas é importante que os pais identifiquem, né, tanto nas crianças, quanto também o motivo que vai levar alguém que é adulto procurar um pronto-socorro, né, tosse, falta de ar, desconforto para respirar, isso também é algo que deve motivar a ida. Álvaro, eu tenho só uma última questão. A gente está vendo essa variante Ômicron que dizem que vai ser a variante dominante, que já é variante dominante hoje em muitos países. Eu não sei se daqui a uma semana, um dia, um mês, vai aparecer outra mais dominante ainda. Mas, enfim, no cenário atual, nas circunstâncias que a gente está tendo hoje, em que está todo mundo praticamente se contaminando, né? Se você não tem um amigo que está com Covid, você não tem amigo. Essa é a piada que o pessoal mais fala por aí. Vai ser algo praticamente como uma gripe. Por exemplo, quando você tinha gripe, ou para quem tem gripe, você ia trabalhar com gripe, você ia para a escola com gripe. Eu lembro no Japão, né, o pessoal já usava aquela máscara, quem estava com gripe, para não passar para ninguém, né? Dá para falar que isso vai acontecer também com o coronavírus, ou seja, que vai ser uma doença como uma gripe, que você vai exercer as suas atividades normalmente com certos cuidados, certa proteção, usando máscara, sei lá, eventualmente, mas não vai ser mais um impeditivo, você não precisará mais fazer quarentena, por exemplo, de 5 dias, de 10 dias, sei lá, essa vai ser uma nova realidade ou não dá para ter certeza nenhuma nesse momento, doutor Álvaro? Nesse momento, Barão, eu até gostaria que fosse essa realidade, né? Fosse um vírus endêmico, mas com baixa circulação. O problema é que a gente vive uma altíssima circulação dessa variante, né? Então fica complicado, porque se a gente encara nesse momento de maior gravidade essa situação como, tranquilo, eu vou pegar, eu posso ter problemas com relação à ocupação de leitos mesmo. No futuro, quando a gente continuar com circulação de vírus, se a circulação for caindo, como a gente está vendo, felizmente, na África do Sul, como a gente começou a ver lá no Reino Unido, a curva começando a cair, e se mantiver uma baixa circulação, mas o vírus com potencial de gravidade pequeno, aí sim a gente pode conviver com mais tranquilidade.